Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal Mogi Terra do Caqui. Hoje nós estamos com a presença do professor, historiador, fundador da RAU aqui em Mogi das Cruzes, Divineiro, e também hoje está trazendo uma novidade, que é o lançamento do livro dele, que ele vai contar quando vai acontecer e sobre qual tema. Obrigada, professor, mais uma vez aqui pela sua presença. Agradeço o convite, obrigado. O senhor é pesquisador há 10 anos aqui em Mogi, já na área da arte tumbular. E aí conta pra gente como que nasceu esse apreço por essa arte e nessa jornada como que nasceu o livro. Certo, então, a arte tumbular é uma das expressões que nos últimos 10, 15 anos no Brasil teve um efeito de crescimento. Não era tão explorada por parte de pesquisadores. Ela foi muito explorada fora do Brasil. Aqui na América do Sul, a Argentina tem um foco grande no cemitério da Recoleta, em Buenos Aires. E na Europa, diversos outros cemitérios já existem estudos e até mesmo turismo destinado a isso. E aqui em Mogi eu via muito o cemitério São Salvador ali sendo só utilizado para enterros, que é a finalidade dele, mas ele pode ser utilizado para outras coisas. Principalmente para cultural. Então, exemplo, uma estátua, um anjinho, um querubim, cada coisinha tem um significado, tem uma diferença. E aí as pessoas aqui não tinham noção de tudo isso. Aí eu comecei a fotografar, depois eu comecei a levar alunos para poder lecionar dentro do cemitério. Isso a partir de 2011, 12, até o ano atual eu faço isso, todo ano eu levo os alunos meus. E houve um gosto. A última jornada do patrimônio de 2018 entrou no roteiro, então eu fiz toda uma participação e eu pensei que não ia ter tantas pessoas inscritas. Eu pensei, vai ter umas 10 pessoas, e foi 70 inscritos. Caramba. Foi um número bom. Nós fizemos a visitação em 1 hora, depois acabou a visitação, despencou uma chuva, então deu certinho o tempo ali. E a partir disso houve então esse interesse, desse crescimento desse estudo. É um interesse que eu tenho com relação à morte desde pequeno. Para mim a morte é uma coisa muito natural. É um mistério, né? E natural, todo mundo vai ter que passar por isso. É uma das únicas certezas da vida, né? E uma coisa que ninguém planeja. Você planeja tudo, casamento, se formar, estudar, menos a tua morte. Raramente as pessoas vão lá e deixar tudo pago. Só pensa no testamento, dividir os bens, mas acho que para ela própria. Que mesmo deixando pago, pode ser que tenha essa exceção, nem sempre a gente quer estar preparada para ela, né? Hoje já tem uma consciência maior. A pessoa já vai optar se quer um enterro normal, um enterro mais ecológico, né? Tem outras urnas que não caixões convencionais, mais fora do Brasil, e tem a cremação, que é o mais correto, porque infelizmente nós não temos espaço para todos os seres humanos serem sepultados como era antigamente, né? Precisa otimizar as cidades. Tem umas cápsulas, né? Tem de tudo hoje. Embaixo da árvore. Tem pessoas que hoje elas passam pela cremação e depois as cinzas são basicamente aceleradas dentro de uma máquina que vira um diamante, uma pedra. Então os familiares que ficam podem carregar aquela pessoa através de um pingente, de um anel. Então é algo diferente, não existe aquela coisa do físico, do túmulo, daquela coisa mórbida do cemitério, mas são outros olhares. O cemitério foi muito comum a prática da simbologia no final do século XIX e começo do século XX. Na metade do século XX já se acabou essa teoria de cemitérios, tanto que os cemitérios comuns hoje são ecumênicos. Exemplo, hoje aqui em Mogi, do Parque das Oliveiras. É só uma lápide de uma pedra, nome, e você não sabe qual é a crença daquela pessoa, a classe social dela, todo mundo é igual. Já no cemitério igual São Salvador, tem a diferença entre os mausoléus, os túmulos pequenos, a imagem que se representa ali conta a história da vida da pessoa que está enterrada ali. Geralmente sim, isso era o objetivo do passado. Se eu tenho uma morte de uma criança, eu tenho um querubim. Então a morte de criança até os 3, 4 anos. Uma morte de uma pessoa de meia vida, assim, até os seus 30, 40 anos de idade. Naquela época também pensando que a longevidade era menor que hoje, era um anjo. O arcanjo, que já é aquela asa maior, curvada, geralmente um trompete na mão, né, uma trombeta, né, ele vai já anunciar a morte de uma pessoa de longa idade.
Existem também símbolos que nós temos aqui no São Salvador, da coluna quebrada. É quando você está edificando a tua vida ainda e lá pelos 40 anos você morre. Então você não terminou de edificar a tua vida. E o símbolo também que é muito curioso também que nós temos aqui, que é o da asa de morcego com uma ampuleta. Que a ampuleta significa a vida. Então ao ato de você nascer, uma ampuleta virada, te dá o dom da vida. Aquela areia vai escoar, mas só vai parar aquilo ali com a morte. Então a morte pode interromper aquela ampuleta da vida. Então não tem um livre-arbítrio, sim, a morte é que vai delimitar os teus passos. Não é um dia a mais, né? É um dia a menos. Então, e aí com tudo isso a gente faz várias análises com grupos ou com os alunos da importância que nós temos de valorizar o dia a dia. Então saber viver intensamente, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Então, e a outra questão, não deixar as pessoas na história ter a sua segunda morte. Então, novamente, trazer à vida essas pessoas com as suas histórias, as suas lápides, com as suas biografias. Então, esse estudo que eu faço ao longo do tempo vai se concretizar nesse livro. Então, o livro está dividido, primeiramente, com relação da morte, no Brasil, colônia. Depois, passando para o Brasil, império, que modificou bastante. Antes você enterrava nas igrejas ou nas calçadas e nas ruas. Aqui em Mogi nós temos o bairro do Xangai, que fica atrás da igreja Benedito. Ali era o cemitério público da cidade. Hoje é um bairro, não existe mais. Todos foram exumados. Quem tinha um pouco mais de posses ou pertencia a alguma ordem religiosa, enterrado nas igrejas. Então, a catedral, a atual catedral, o Carmo, Rosário. E aí, com o Brasil Império, com a partir de Dom Pedro II, Dom Pedro I e independência, nós temos então toda a relação já de normativas de saúde pública. Se eu enterro no centro da cidade, eu tenho as pessoas morando no centro e enterrando no centro. O corpo libera líquido. Esse líquido vai contaminar o lençol freático, então geram crises de saúde pública. O cemitério tem que segregar ele da sociedade, mais longe, deixar ele distante. E aqui em Mogi, o final de Mogi era o Carmo. E se pensou, a partir de 1865, de se fazer um cemitério municipal. E foram fazer lá no alto, já a partir do Carmo, a gente tem aqui esse barranco, que nós estamos nessa região já que é centro hoje, naquela época era distante. E ali, naquele Campo Santo, se deu o nome de São Salvador em 1871. Na realidade, o livro está sendo lançado um ano antes dos 150 anos, mas dentro das comemorações dos 450 anos, dos 460 anos de Mogi, não dos 450, 460 anos de Mogi. E a partir daí, o livro então vai trazer essa situação do São Salvador, a fundação do cemitério, e vou falar um pouquinho de cada um dos outros cemitérios. Nós temos então, sem ser o São Salvador, nós temos Sabaúna, Santo Alberto, que fica na Serra, Carmo, que fica em Jundiapeba, que pertence ao antigo leprosário, que hoje é o Hospital Arnaldo Pesutti, Taiaçupeba, Saudade e Oliveiras. Então nós temos 7 cemitérios que nós vamos recontar essa história nesse livro. O livro vai relatar essa parte material e essa parte, vamos dizer, semiótica, né? Daquilo que cada imagem representa, a construção e os motivos pelos quais aquilo se tornou. Mas no livro você comentou também que vai ter uma parte psicológica, né? Como que ela vai ser trabalhada aí? Então, aí nós temos como convidados, tem minha esposa, é psicóloga, ela vai trabalhar a relação do luto. O luto ele tem um tempo, a partir desse livro é patológico, então tem que ter um tratamento psicológico. Também temos uma outra estudiosa que vai comentar sobre o cemitério do Carmo. Ela fez políticas públicas na UMC. E depois o Paulo Pinhal vai fazer sobre o futuro do cemitério. Um pouquinho sobre o que nós podemos pensar sobre cemitérios mais ecológicos, ao mesmo tempo usufruir do espaço, não só com relação ao enterramento, mas também com relação de cultura. Porque, exemplo, na Consolação nós temos cinema no cemitério. Por que não temos cinemas em Mogi? Dentro do cemitério. Tem um cinema no cemitério? Tem sessões de filmes que põem um telão e as pessoas vão ali à noite. Sarau. Então, várias utilidades fora o âmbito do enterramento. Então, dá uma outra visão para o cemitério. E traz uma proximidade com uma realidade que muitas vezes a gente não quer participar, né? Sim, mas é tudo uma questão de Fora aprendizagem. Que é muita emoção, né? Assistir um filme de terror no cemitério. E à noite ainda? À noite.
Gente, não Mas precisa nem ser de terror. É diferente, é diferente. E com tudo isso, então, nós vamos trabalhar essa concepção. E a última parte do livro vai ser com relação aos profissionais da morte. Então, as gráficas que faziam os santinhos, os anúncios de jornal, o coveiro, entender os estigmas que essa pessoa passa, o necromaquiador que arruma. Nossa. Então, são profissionais que são invisíveis na sociedade, mas que são essenciais para esse trabalho. Nossa, muito invisíveis, né? E é um trabalho pesado, então eles têm que trabalhar muito o psicológico deles. Porque durante a emoção, não é nem porque eles estão por trás das cortinas, vamos falar assim, mas é porque naquela emoção você não enxerga muitas pessoas, né? Você tá ali com aquela Com tensão, o tempo, né, de velar o corpo. a pessoa acostuma, mas o começo desse trabalho é muito difícil. Com certeza. De um curso de necromaquiador, de uma turma de 40, às vezes não sai ninguém que vai trabalhar na área. Então, às vezes, precisa formar 3 turmas de 40, então 120 pessoas para ter um profissional que consiga trabalhar na área. Nossa, gente. Porque é um trabalho bem Então difícil. falta aí mão de obra para essa área. Falta é um trabalho... Mas querendo ou não, é uma mão de obra específica, né? Também específica, tem uma remuneração interessante, só que também tem um risco de saúde, porque às vezes eu tenho corpos que estão contaminados, tem que ter também uma aptidão para trabalhar com sangue, com outros tipos de líquidos e o cheiro. Então, toda uma situação que, quando a família recebe a pessoa preparada, ela não percebeu que teve todo um processo anterior a isso. E ela deixou tudo isso muito bem feito, um trabalho que você não conheceu a pessoa, mas às vezes se a pessoa se pudesse naquele momento... Por isso é muito mais invisível, porque a família, ela não tem como imaginar. Como o corpo sempre chega ali adequado, você não imagina que processo, porque a deteriorização é muito rápida, né? Vai depender Sim, do estado da morte, né? Se você tomou remédio, teve algum tratamento com químio ou outras coisas que pode, às vezes, retardar esse metabolismo, né? Mas, geralmente, o tempo normal de uma exumação é em torno de 2 a 3 anos. É uma média, tá? Então, é um processo que o coveiro vai lá, ele enterra, depois desenterra. Na minha família mesmo, eu já tive a oportunidade, né, de conviver com a pessoa, ver a pessoa doente, depois a pessoa falecer, você velar, enterrar e depois você exumar. Então, às vezes, para mim, isso foi muito um fechamento de ciclo. Então, você tem essa concepção de que é importante viver. Sempre se contrapondo, você colocou que a sua esposa é a doutora Valéria, né? Isso, psicóloga. Ela é psicóloga e ela vai falar sobre o luto. Ela menciona esse tempo do luto? Sim. Algo assim, o quanto precisa ser necessário, porque tem pessoas que recolhem aquilo pensando em se fortalecer, para não sucumbir a ficar triste e tudo mais, mas qual seria assim, um tempo, claro que todo mundo tem um tempo, né, mas um mínimo assim, para que depois isso não se torne agressivo, né, patológico para a pessoa que continua aqui? Geralmente o que eu converso com ela é uma média de 3 meses, é uma realidade. É um tempo que a pessoa tem para amadurecer, desfazer de algumas coisas. E é importante essa relação de você ter esse desprendimento. A partir daí, de desprendimento é importante, né? É importante o velório, é importante você ver a pessoa ali. Tudo isso é uma somativa de coisas que é uma concepção que depois o cérebro vai fechar e você tem esse luto construído. É mais difícil quando você não vê o corpo, às vezes um caixão lacrado, você não viu a pessoa. Então, é dolorido você ver o enterro, todo o processo, mas independente, todos vão passar. Tá? Então, é uma situação que vai estar também contemplada no livro, é interessante isso. E, no geral, essa estrutura. Então, o nome do livro é Os 150 anos do Cemitério São Salvador, o decesso na Terra das Cruzes. Então, não é o São Salvador, mas também falando sobre toda a morte no município de Mogi. E os profissionais. Muitas características, querendo ou não, inerentes à cidade, as pessoas que, historicamente, mais uma vez, é sempre importante ressaltar esse trabalho, porque é um trabalho de escrever a história da nossa cidade, reescrever, né? Porque o ato existiu e aí você vai narrar isso e é super importante para as próximas gerações terem como registro aquilo que aconteceu aqui. O livro vai ser lançado quando? Então, tudo indica no mês de setembro, não tem uma data específica ainda, tá? Mas dentro das comemorações dos 460 anos de Mogi. Tá.
e vai ser lançado dentro do cemitério. Então vai ser uma noite, comecinho de entardecer para noite, em torno de 7, 8 da noite. E estou preparando aí o lançamento junto com uma relação cultural. Então vai ter orquestra sinfônica, um pouco de música, músicas fúnebres que são ligadas à música clássica, e trazer um pouco essa áurea para dentro do cemitério. Nossa, então, vai ser um evento artístico mesmo. Vai ser muito bom. E fiquem de olho aí pra gente... A prefeitura dando todo um apoio, a Secretaria de Governo com o secretário Marco Soares, topou desde o início, essa secretaria que cuida do cemitério da cidade. Então vai ser um primeiro estudo que Mogi tem com relação à morte, esses profissionais e esses lugares são cemitérios. Fora de Mogi já tem alguns estudos, mas para Mogi acho que vai ser um grande ganho. Eu tenho certeza, gente. Um legado que eu pretendo deixar aí para a cidade, que vai ser esse trabalho. Professor, muito obrigada pela presença, por contribuir aí pela cidade, para a cidade, né? Não só pelo seu depoimento aqui no canal, mas por esse trabalho, porque é escrever a história do mogiano, escrever a história das pessoas. Eu acho que não há nada mais humano do que a gente olhar para o que a gente está vivendo agora e tirar o melhor ali e aprender com aquilo que não é tão legal, né? Não, agradeço a oportunidade novamente. Muito obrigado. Gente, se você gostou do vídeo, compartilha com os amigos, dá like, entre em contato com o professor se você tiver alguma dúvida, quiser conversar sobre algum assunto, deixa comentários aqui embaixo e beijo, até o próximo vídeo.